Olá, eu sou o Dr. Ricardo Brunetti, médico ortopedista, formado na Santa Casa de São Paulo e um estudioso apaixonado por uma terapia muito utilizada fora do país, chamada ozonioterapia, ou seja, o uso do ozônio medicinal como tratamento coadjuvante para diversas patologias. Hoje, estou aqui a convite do site Saúde com Ozônio para falar um pouco sobre hérnia de disco. Então, o que é, como funciona, as causas, o que ela causa na pessoa, as limitações e quais os tipos de tratamento que nós poderíamos utilizar. Então, isso é um assunto bastante complexo e, na realidade, muito controverso também, pois já teve épocas em que o tratamento era totalmente cirúrgico e depois passou para épocas onde o tratamento passou a ser altamente conservador, utilizando as cirurgias só como último recurso, e hoje nós estamos um intermeio entre essas duas modalidades de tratamento. E com certeza o ozônio medicinal cabe muito bem como um tratamento coadjuvante na tentativa de evitar o procedimento cirúrgico ou mesmo depois do tratamento cirúrgico, como um método de auxílio de uma recuperação muito mais rápida e segura. Então, o processo da hérnia de disco, como era chamado antigamente, ele acabou sendo classificado em etapas, ou seja, você tem como se fosse as protrusões, os abaulamentos, as hérnias extrusas, e a essa classificação é que nos dirige muito em relação a prognóstico. Em relação às chamadas hérnias de disco, na verdade hoje existe uma classificação que nos ajuda não só em relação a prognóstico, mas em tipos de tratamento. Então, no fundo, o que acaba acontecendo? Se nós pegarmos a imagem de uma coluna e a gente interpretar essa parte como se fosse o disco, o que acaba acontecendo é que existe um anel em volta, que a gente chama de ânulo fibroso, e esse anel às vezes se rompe ou ele se abaula, e o conteúdo, que é o núcleo pulposo, acaba extravasando e formando essas protrusões ou abaulamentos, ou as chamadas hérnias ou hérnias extrusas. Isso quando, em relação à coluna, está situado na parte anterior da coluna, na realidade não haveria problema, porque a parte anterior nós temos a parte abdominal, então as estruturas conseguem ter vários aspectos de relaxamento, então elas saem um pouco da frente do processo de expansão de uma hérnia de disco, por exemplo. Mas quando ela vai para a parte posterior ou posterolateral, aí nós temos como se fosse um conduíte. Na realidade, o espaço é fechado, balizado por estruturas ósseas, e nesse caso, qualquer coisa que entrar dentro desse espaço já vai comprimir as estruturas que aí estão. E entre essas estruturas, com certeza, a parte de nervo, as raízes nervosas. Então, a dor, nesses casos, ela poderá ser referida ou no local onde isso está acontecendo, ou dependendo da raiz do nervo, aonde ela vai, a pessoa pode ter, por exemplo, sensibilidade no dedão da mão, sendo que o problema está lá na coluna cervical, beliscando o nervo que corresponde ao polegar da mão direita, tá? Então nós temos que ter toda essa ciência, toda essa ideia do que está acontecendo, não só na parte da estrutura óssea, como também na parte das estruturas moles, como por exemplo o disco e os nervos. Baseado nisso é que serão projetados os tratamentos, tanto de parte cirúrgica quanto de parte de fisioterapia, acupuntura e as chamadas práticas integrativas e complementares. E nesse aspecto, a ozonioterapia ela é muito útil. Por quê? Porque na realidade, a ozonioterapia teria uma dupla vantagem, no sentido dela melhorar não só os fatores inflamatórios, mas a nível de dor também, sempre com um aspecto modulatório, ou seja, inibindo a parte ruim desses processos e aumentando a parte boa. Por exemplo, nos processos inflamatórios, a ozonioterapia ela cabe muito bem inibindo o edema, calor, rubor, o inchaço, o latejamento, e ela estimula a parte boa da inflamação, que é o que? Reparação tecidual, angiogênese, fatores de crescimento, células-tronco de adulto, que chegam a essa região para tentar reparar esse tecido.
Em relação ao processo em si, o que acabaria acontecendo? Em princípio, se houver elasticidade na parte interna do núcleo pulposo, o que pode acontecer é mais ou menos a comparação de se transformar uma uva numa uva passa. Ou seja, haveria um encolhimento dessas estruturas e uma vez essas estruturas encolhendo, haveria um recolhimento dos abaulamentos, das protrusões e das hérnias. Com isso, deixando de haver aquele processo irritatório pelo contato mecânico que essas estruturas causam em cima dos órgãos de sensibilidade dessa região. Então, de novo, é um tratamento bastante complexo, é um tratamento demorado, mas com bons efeitos e bons resultados. Então, existem vários trabalhos na literatura, então no final do vídeo vocês terão acesso a muito desses trabalhos, mas se vocês pesquisarem, por exemplo, numa plataforma um pouco mais ciência, tipo Google Acadêmico, vocês vão conseguir vários assuntos, vários trabalhos mostrando a eficiência da ozonioterapia como tratamento coadjuvante da patologia das hérnias. Em relação às vias de aplicação, há uma curiosidade muito grande, pois já que o ozônio medicinal é um gás, como que eu poderia fazer a aplicação de gás para a ajuda do tratamento da parte das chamadas hérnias discais, tá? Então, na realidade, nós devemos lembrar que o ozônio sempre tem uma ação sistêmica. Então, nós sempre podemos complementar a ação do ozônio, segundo a literatura, em aplicações tópicas e aplicações sistêmicas. Tópicas seriam aquelas aplicações mais próximas à região onde você tem o comprometimento. E a parte sistêmica seriam as vias de aplicação do ozônio sistêmico, do ozônio medicinal, que fariam a ação no corpo inteiro da pessoa. Então, do ponto de vista tópico, que é o que nos interessa aqui na parte da coluna, o que nós podemos fazer são vários tipos de aplicação, desde a parte superficial da pele, tecido celular subcutâneo, processo intramuscular e aplicações intradiscais ou aplicações nas articulações interapofisárias. As aplicações intradiscais, elas são muito comuns fora do Brasil, porque a ozonioterapia lá é permitido para médicos e pode ser levado para hospitais, e essa aplicação é uma aplicação que precisa de recursos hospitalares, ou seja, pacientes anestesiados, com equipamentos adequados para visualização de precisão, e a aplicação é feita diretamente no disco ou intradiscal. Então, são aplicações bastante seguras e feitas por especialistas, ozonioterapeutas treinados, mas em ambiente hospitalar. Nas regiões onde o ozônio não é permitido, o que se realiza são as aplicações periarticulares ou pericoluna. Na realidade, nós ficamos na região da musculatura paravertebral. Então, se essa é uma imagem da coluna, a parte posterior, aqui são as apófises espinhosas, nós temos todo aqui em volta a musculatura. Então, essa é uma região bastante segura, porque ela tem a proteção óssea. Então, quando nós fazemos a aplicação, nós realmente buscamos com que a aplicação seja feita exatamente neste ponto. Ou seja, eu não vou tentar buscar nem raiz nervosa, nem o disco, eu não tenho visão sobre isso. Mas a parte muscular e a parte óssea, sim. Então, baseado na anatomia, os ozonioterapeutas especializados nessa área conseguem projetar a sua agulha e colocá-la exatamente neste ponto. E com isso a colocação do gás ozônio exatamente nessa área. Ele vai envolver a coluna, a sensação é um pouco dolorosa, mas nada excepcional e funciona muito bem também. Em relação à aplicação intradiscal, essa é uma aplicação um pouco mais demorada no sentido de resultados, mas também extremamente segura e eficiente. Então, o procedimento pode ser repetido 2 vezes por semana, pode ser feito durante 1 mês, 2 meses, depende de caso a caso. Então, não deixem de consultar um bom ozonioterapeuta, porque ele saberá como explicar qual a melhor aplicação e qual o melhor tratamento que você poderá fazer. Então, se vocês gostaram desse vídeo,
deem um like para a gente, apontem para os seus amigos, seus colegas e divulguem, porque esse é um assunto bastante interessante, muito amplo e com